Olá pessoal, estou aqui para mais uma vez, para expor aí vocês uma aula. E nessa aula eu vou tratar sobre dois princípios, né? Aliás, eu vou tratar de dois aspectos da razão, como coloca os filósofos da escola de Frankfurt, né? Então, a base da nossa aula, que será uma aula apenas para provocar, né? Não pretendo me aprofundar, porque nem dá. Então, eu indico os livros para que o aluno que tenha sede do conhecimento, o aluno que tem amor pela sabedoria, que é impulsionado por esse amor em busca de um conhecimento libertador, de uma autonomia, então eu indico esse livro de Max Horkheim, que é chamado Eclipse da Razão. Um livro excelente, vale a pena ler. Leiam devagar, estudem, mastiguem, façam suas anotações, busquem os conceitos que vocês vão encontrando no livro em outras fontes, e assim vocês vão desenvolvendo o cognitivo, né? A Kant fala que nós temos duas faculdades, né? A priori, a sensibilidade e o entendimento. Então, nós vamos desenvolver essa cognição e aí nós vamos ter a capacidade de ter um raciocínio profundo, um raciocínio que consiga fazer relações, análises, né, entender, compreender e expor um conceito, criar um conceito. Então fica aí a dica desse livro. O outro livro é também com participação de Horkheim, mas escrito com o seu velho companheiro Adorno, um dos principais pensadores da escola de Frankfurt, junto com Marcuse, Benjamin e mais recentemente Habermas. Tá aí esse livro conhecido, chamado de Dialética do Esclarecimento, vai fazer uma análise, uma crítica, né, relacionada ao iluminismo, e vai falar sobre também a questão do esclarecimento, como coloca o Kant, né, que foi um dos pensadores iluministas na Alemanha. Então, veja bem, pessoal, o que eu gostaria de falar aqui para vocês é o seguinte: nós vivemos hoje dentro de um contexto político extremamente confuso, né, com diversas informações falsas, com diversas mentiras divulgadas, né, fake news divulgadas aí em diversos sites, em diversos canais de youtuber, e também temos encontrado pessoas que falam asneiras, pessoas que demonstram que não conhecem nada, pessoas que não sabem fazer uma análise filosófica, que não tem criticidade nenhuma, pessoas que se mostram ideólogas, né? Pessoas influenciadas pela ideologia, com suas mentes formatadas pela lógica do sistema e com cognitivo totalmente obstruído e atrofiado. Ou seja, um cognitivo, uma faculdade racional, né, que nós temos para filosofar, para analisar, para entender, para compreender, não funciona, né? Então, esse aspecto da razão, como o Horkheim coloca, ele foi deixado de lado. Até mesmo usa a palavra a morte da razão crítica. Porque um outro tipo de razão, chamada de razão instrumental, que é um outro aspecto da nossa razão, que é um aspecto da nossa razão voltada para a técnica, voltada para o desenvolvimento da técnico-científico, se sobressaiu. Mas por quê? Como que aconteceu isso? Por que esse aspecto da nossa razão voltada para a técnica sobressaiu? A nossa ciência, ela surge lá na Idade Moderna com a promessa de libertar o homem, né, de emancipar o homem, né? E aí vem até aí a proposta do iluminismo, né, com pensadores excelentes como Rousseau, né, como o próprio Locke, como o Kant, né? Excelente Kant. Kant tem até um livro chamado A Crítica da Razão Pura, onde ele vai fazer uma análise profunda sobre a faculdade do homem, né, da razão do ser humano, essa razão que conhece, né? Então,
O Kant mesmo tem um texto excelente chamado O Esclarecimento, vale a pena ler, onde ele fala que o homem chegou numa idade que ele vai alcançar a sua emancipação, ele vai se libertar da menoridade e vai entrar na maioridade. Quer dizer que ele vai se emancipar, né, em termos intelectuais. Ele não vai mais depender do conhecimento do outro, das análises, do entendimento do outro, mas ele vai ser ele mesmo vai ter o seu próprio entendimento. Ele mesmo vai ser o seu produtor do conhecimento, né, o conhecimento no sentido filosófico e científico. Então, o iluminismo ele surge aí com essa proposta de emancipar o ser humano em termos de razão, só que ele falha devido à questão do capitalismo. Então a ciência ela surge na Idade Moderna, né? Essa razão técnico-científica ou instrumental, ela já tem seu início lá com a ideia de Descartes, né? O racionalismo cartesiano, e aí vai se desenvolvendo. Então, nesse período, o capitalismo está surgindo, né? O capitalismo primitivo, que ainda não era o capitalismo industrial, vem surgindo, a ciência vai surgir, aquele dinheiro que vai sendo, que a burguesia vai acumulando, aquele capital que ela vai acumulando com as grandes expedições, com o roubo do ouro das Américas, etc. Você vai acabar financiando o Renascimento, né? Aliás, no primeiro momento ele vai financiar o Renascimento, e depois começa com... Dentro desse meio do Renascimento, a ciência também é financiada e ela avança muito. Porém, essa ciência, desde o início, ela já é presa ao capital, ela já é presa ao capitalista. Então, obviamente, que ela é financiada pelo burguês. Então, como ela é financiada pelo burguês, ela não é neutra, isso é um mito. Né? Essa questão de que a ciência é neutra é um mito, porque a ciência ela é financiada, o cientista é financiado pelo capital. E o capital visa o quê? O capital ele visa a produtividade que vai lhe trazer lucros cada vez mais avançados. Então, para alcançar uma produtividade cada vez maior e um lucro cada vez também maior, é necessário que essa técnica seja cada vez que a ciência desenvolva, né, cada vez mais uma técnica avançada que vai culminar na tecnologia de hoje que nós temos, né? Se você for comprar uma máquina lá da época da Revolução Industrial com uma máquina hoje, tá até hoje em dia aí tá surgindo a computação quântica, nossa, não tem nem comparação. Então, em todo esse período aí, a razão do ser humano, esse aspecto da razão, que é a razão técnico-científica, a razão instrumental, foi voltada para o desenvolvimento de uma tecnologia cada vez mais, visando sempre a eficácia para aumentar a produtividade e para aumentar os lucros. Então a razão instrumental ela surge, né, com esse objetivo. Então nesse desenrolar histórico da razão, ela deixa, né, a razão o seu outro aspecto de lado, ela se sobressai, a razão instrumental vai se sobressaindo sobre a razão cognitiva. Então o ser humano que depende do desenvolvimento dessa razão cognitiva para desenvolver enquanto ser humano, ele fica atrofiado, fica obstruído, ele não avança, ele não se emancipa. E aí que o pessoal da escola de Frankfurt, que Horkheimer vai bater o martelo, né, para destruir aí esses ídolos aí levantados pelos homens, né, esse mito da ciência, né. A ciência ela não é neutra, ela sempre esteve do lado do capital, sempre esteve a serviço do capital, porque ela mesma é financiada pelo capital. Então, desde da época lá do Galileu e veio vindo, né. Então a razão instrumental, ela vamos dizer assim, a tecnologia deveria ser um meio para que o homem produzisse para melhor viver, né? E para se libertar dessa opressão. Então a tecnologia, a técnica, essa razão instrumental deveria estar a serviço, em termos técnicos, dizendo, do homem, do desenvolvimento do ser humano. E ela não faz isso. Então o ser humano acabou sendo um meio, ele foi coisificado nesse processo. E o que importa, o fim de tudo é o lucro, né? É o capital e não o desenvolvimento do ser humano. Então a razão cognitiva, ela é uma razão, um aspecto da razão que busca conhecer a verdade, ela busca os fins propriamente humanos, ela busca
ela é a sabedoria. Então, ela busca a vida, né? O entendimento da vida. Ela é importantíssima, então, para o desenvolvimento do ser humano. Então, como que o ser, se a razão instrumental está sobreposta sobre a razão cognitiva, como então o ser humano vai desenvolver? E nós vemos muito isso hoje, isso é claro, isso é muito fácil de ser observado quando a gente passa a analisar essas coisas. Então, veja bem. Então, essa razão instrumental se sobressaiu, ela busca a eficácia, ela busca a produtividade, ela busca a competitividade, e o ser humano em si, o desenvolvimento do ser humano é jogado de lado. O Heidegger vai dizer que o ser é esquecido, né? À medida que a técnica avança, técnica promovida pela ciência e a ciência a serviço do capital, ela vai, o ser vai ser esquecido e o homem, tudo vai se transformando em mercadoria, em coisa, objeto que a ciência vai manipular em busca de lucros, né? E aí o ser humano é jogado dentro de uma cadeia utilitária e ali ele entra no tédio e na frustração. E porque, na verdade, ele não é criador, né? Ele está trabalhando alienadamente, subjugado pela razão instrumental, pela técnica, e não tem um trabalho que lhe traz satisfação, que lhe traz realização, porque esse tipo de trabalho está associado também com a razão cognitiva. Então a razão cognitiva, voltada para a vida, para o conhecimento da verdade, ela é jogada de lado, morta, o ser humano não tem acesso, não desenvolve, então ele não... O sistema, no caso, ele dá ênfase para a razão instrumental, que é ligada às ciências exatas, e o desenvolvimento cognitivo voltado para o conhecimento da verdade, para o desenvolvimento da vida, para os fins propriamente humanos, para a sabedoria, não desenvolve, é atrofiado, é obstruído. Então, o que sobressai é a razão instrumental. E a razão instrumental, ela não vai dar esse desenvolvimento cognitivo nesse sentido. Então, o que vai acontecer? Que o homem, então, a lógica, a forma dele ver o mundo é apenas de uma forma tecnocrata. Ele vê o mundo só pela ótica da eficácia, né? O eficiente tem que desenvolver habilidades para ser eficiente no mercado e executar sua tarefa, seu trabalho com eficiência para aí ser colocado como no seu lugar e não perder seu emprego e ter sua grana, seu dinheiro ganhado. Então, mas a vida dele se resume o que ele é. Então, nesse sentido, ele é útil ao sistema na medida que ele é eficaz, ele tem essa eficácia. À medida que ele não é eficiente, que ele não possui essa eficácia, ele é descartado. E dentro da lógica do sistema, como nós estamos colocando, esses indivíduos que têm um cognitivo desenvolvido, que estão mais fora do sistema, eles não servem para o sistema. Eles são perigosos para o sistema, né? Eles não. Por isso é que nós vemos aí o pouco caso que se faz, que o sistema, né, que os capitalistas, aí, o sistema, ele faz das ciências humanas, principalmente da filosofia e da sociologia, que é uma ciência. A filosofia e a sociologia são ciências humanas que vai contribuir no desenvolvimento cognitivo do sujeito, né? Por isso que a razão cognitiva é também chamada de razão filosófica, né? Que como Heidegger fala, quando o homem ele sai do tédio que a técnica impôs nele, né? O tédio que foi colocado foi imposto sobre esse sujeito, jogando ele dentro de uma cadeia utilitária, ele rompe esse tédio à medida que ele faz algo significativo, ele fica alegre, e essa alegria o leva a se aproximar da razão cognitiva, da razão filosófica. Então ele começa a refletir, ele começa a sair do estado da alienação, porque ele começa a observar, ele começa a ter ciência de si mesmo e do mundo que o cerca, né? Então ele começa a sair fora da alienação, dessas cadeias utilitárias. Então, nós temos aí esse problema aí, que ao desenvolver, a se dar uma ênfase exagerada à razão instrumental, a razão cognitiva, ela é atrofiada e não se desenvolve. E aí é que nós vamos encontrar a causa da deficiência cognitiva.
Então, essa consciência cognitiva é aquela consciência que não tem capacidade de análise, que não tem capacidade de reflexão, que não consegue analisar os fatos e buscar as causas por meio da análise e da reflexão dos fenômenos, né? Que estão aí na natureza e nele mesmo. Então, ele não desenvolveu a razão cognitiva, então ele não tem essas potencialidades, essa potencialidade de reflexão, de entendimento, de compreensão do mundo e de si mesmo. Então ele cai ele se torna uma coisa, né? Aliás, a razão instrumental transforma o ser humano numa coisa, né? Num objeto. Ele é apenas uma mercadoria no mercado. Então, gente, é aí que nós temos que chegar, analisar e perceber aonde está o problema dessa deficiência cognitiva programada. O problema está aí, né? O problema vem de longe, vem com esse desenvolvimento, com essa ênfase dada na razão instrumental e deixaram de lado o desenvolvimento cognitivo. Tanto é que nós vemos até hoje nas próprias salas de aulas, né? Nas conversas com os amigos, nos YouTubes, aí nos canais de YouTube, em alguns sites, nós vemos até hoje as pessoas repugnando a filosofia, falando que filosofia é coisa de comunista, é coisa de gente maluca, colocando a filosofia como se fosse algo inútil. Mas por que se criaram esses preconceitos em relação à filosofia? Justamente foi a razão instrumental que visa a eficácia que fez essa banalização da filosofia para impedir, não sei se conscientemente, mas não sei, ou inconscientemente, para impedir que o ser humano desenvolva o cognitivo. Porque o ser humano desenvolvendo o cognitivo, ele vai ser um sujeito livre, autônomo. As relações dele com a natureza e com outros seres humanos vão ser relações pautadas na ética, na compreensão, no debate, no bom senso, na discussão, na democracia. Então, isso não promove o desenvolvimento exacerbado dos lucros, né? Da exploração capitalista. Isso não promove. Muito pelo contrário, o capitalismo, então, a técnica, vai ser apenas um meio para que esse ser humano desenvolvido se desenvolva cada vez mais. Então, é aquela questão do ter e do ser. O ter passou a ser o fim, e o meio, o homem passou a ser apenas um meio para se alcançar esse fim. Ao contrário, ao invés do homem ser o fim, né, e a técnica ser o meio, inverteu. Então, dentro dessa lógica, nós podemos entender que a causa, né? A causa dessa deficiência cognitiva está justamente aí, nesse desenvolvimento da razão instrumental, que foi anulando cada vez mais à medida que foi se desenvolvendo, foi anulando e foi colocando para segundo plano, anulando também e colocando para segundo plano a razão cognitiva. Então nós temos aí professoras da USP, por exemplo, que deu uma entrevista na Jovem Pan e fez uma confusão desgraçada com a Marx, Simão Bolivar, né, e Lênin, colocou aí umas coisas aí que não tinha nada a ver, demonstrando falta de conhecimento histórico, demonstrando falta de atitude filosófica, que não refletiu, não tinha conhecimento. Então, uma professora dessa daí, professora de Direito da USP. Então, né, temos o caso de Olavo de Carvalho, que fala um monte de asneiro. Eu encontrei mais de 40 falácia num livro que eu tenho aí dele. Aí eu até desisti, li até metade e parei, porque é absurdo. O cara fala cada coisa que não tem nada a ver. Então, nós estamos aqui para combater essa deficiência cognitiva programada. Debater isso daí, analisar e desenvolver. Ninguém nasceu pronto. Então nós temos que desenvolver isso aí, como lendo, analisando, construindo narrativas, construindo conceitos. Buscando, pesquisando, buscando a verdade, né? Quando você está agindo dessa forma, você já está funcionando com a sua razão cognitiva e ela está se desenvolvendo cada vez mais, e a razão instrumental, técnico-científica, fica lá no seu lugar, fica fazendo o papel que ela tem que fazer, mas é desenvolver uma ciência, desenvolver uma tecnologia para que promova o desenvolvimento do ser humano. Não que use o ser humano como uma coisa, que transforme o ser humano numa coisa e utilize ele como meio. Então nós temos que entender isso, e entendendo isso, pessoal, nós vamos desmascarando, vamos desconstruindo a lógica do sistema.
Então, na próxima aula, eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão sobre Habermas, sobre o agir comunicativo e sobre o agir instrumental. Né? Então tem dois tipos de agir. Então Habermas ele vai trazer uma narrativa, vai trazer uma proposta para os nossos, adaptada para os dias atuais. Habermas ele rompe com aquela questão do Marx da Revolução, isso não tem mais lógica dentro do que nós estamos vivendo, mas vai propor uma narrativa muito interessante que vai nos ajudar também a entender aí como está aí o funcionamento da sociedade. Então fica aí aquele abraço e não esqueçam de estar lendo o livro, tá? O importante é ler para desenvolver aí a razão crítica. Valeu aí, pessoal.